Não sei se é boa noite já, boa tarde, alguma coisa assim, né? Obrigado, Patrick. Tá, joia. Nós tivemos um tempo muito bom hoje de manhã, e eu não sei se vocês perceberam isso, mas o modo como Deus foi orquestrando as coisas foi muito legal. O modo como Ele amarrou o que foi falado ontem à noite, como Ele amarrou o que eu havia planejado de falar aqui. São coisas que a gente pode ter certeza que Ele está no controle. Então é gostoso quando a gente vai percebendo essa sintonia que Ele mesmo nos traz. Falamos sobre caos, falamos sobre ordem no caos. Eu queria falar hoje à noite, hoje à tarde, sei lá, sobre Jesus e o caos. Nós já colocamos assim de uma maneira bastante clara que Jesus é a própria encarnação da ordem que Deus nos propõe. Ele fala e o caos se organiza. E Ele faz isso de uma maneira de processo, um passo de cada vez, e não é porque Ele fica cansado, mas para que nós possamos acompanhar o que Ele está fazendo. Em última análise, o propósito dele é nos transformar à imagem de Jesus. Então Jesus é aquele que enfrenta o caos. O que nós já vimos aqui, quando falamos sobre isso? Primeiro, que Deus criou e implementou esta ordem. Ele criou o mundo e Ele organizou esse mundo e começou a separar terra, dia, noite, animais, plantas. E na verdade, Ele nos delegou a tarefa de governar a terra. Mas os nossos pais, Adão e Eva, caíram no conto da serpente, e nessa oportunidade Satanás usurpou essa ordem. E o propósito dele, que a gente conhece, é matar, roubar e destruir, começou então a imperar. Por isso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno. E basta você olhar ao redor e você percebe essa intervenção, essa usurpação do diabo. E muitas vezes basta você olhar para a sua própria vida, como nós falamos. Mas no fundo, não é que nós amamos o caos. De modo geral, o ser humano continua desejando ordem. A grande questão, e nós vamos falar um tanto sobre isso, nós queremos controlar essa ordem. Nós queremos ordem, mas do nosso jeito. Porque o nosso coraçãozinho egoísta é aquele que eu falei, que está com um punho levantado para Deus. Eu não sei se tem, eu sei que Vinhedo tem uma origem italiana. Eu trabalhei por 15 anos na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, na região de italianos. E eles tinham um dialeto que eles falam lá. Eles têm uma expressão que o pessoal brincava muito, que é "qua comando mi". Sou eu que mando aqui. Então, e isso marcou para mim, porque é bem essa expressão. Deus me fala alguma coisa e eu "qua comando mi". Sou eu que mando aqui. E é impressionante como, desde criança, né? Sou eu que mando aqui. Elas pensam, né? Ou tentam. Esses dias nós estávamos com a nossa neta, bem mais velha que o irmãozinho dela que nasceu. Ela tem 4 anos, já é uma mulher vivida, já conhece, caminhada. Mas nós tínhamos pedido para ela alguma coisa simples, do tipo, antes de pegar mais brinquedo, guarda esses, né? E ela virou para mim assim: mas vovô, eu não quero. É o argumento definitivo para quando você tem 4 anos. Eu não quero. Falei: pois é, querida, mas às vezes mesmo sem querer a gente tem que fazer. Não, vovô, eu não quero. É o "qua comando mi". Não vou guardar os brinquedos. E aí ela pesa talvez 20 quilos, eu peso mais de 100. Eu falei: querida, você vai guardar os brinquedos. Não é pelo peso, mas você vai guardar os brinquedos. Vamos lá. E é interessante que a gente quer ordem, mas a ordem em que eu controlo e que eu acredito que me beneficia. O mais dramático, no entanto, é que essa ordem, esse controle que nós desejamos, não nos é benéfico, ele é destruidor. Lembra? O mundo jaz no maligno, roubar, matar e destruir. Então a gente fala: sou eu que mando aqui, eu vou organizar, e as coisas começam a dar terrivelmente errado. É só olhar a nossa vida.
Eu quero controlar a vida dos meus filhos. Desde pequenininho a gente descobre que não é bem assim. E que a gente está se preparando para muito sofrimento. Mas deixa eu avançar um pouco mais aqui. Quando nós falamos sobre ordem no caos, nós percebemos também que na perspectiva da Bíblia, na perspectiva de Deus, ordem é a mesma coisa que paz. Ordem e paz, elas são assim intercambiáveis. Nós já falamos sobre João 16:33, no mundo tereis aflições, mas eu lhes dou a minha paz. Mas eu queria que vocês abrissem comigo, não está nas minhas anotações aqui, mas hoje à tarde, enquanto eu revisava, eu pensei em trocar tudo isso aqui, mas achei que a Vicky ia querer me bater, então falei, vamos deixar assim, que já judiei bastante dela. Abram em Efésios capítulo 2, porque foi um texto que Deus me dirigiu a refletir, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui sobre ordem e paz. Porque a ordem, às vezes, me dá uma ideia de, assim, meio militar, sabe? Ordem, marchar, obediência, tem que fazer tudo do jeito certo. E parece que quando a gente chega no Novo Testamento, a palavra que é mais usada é paz. E eu lembrei então dessa passagem aqui em Efésios capítulo 2, capítulo 1 até aqui, até esse ponto no capítulo 2, Paulo está falando de dois povos. Na verdade, Deus tem um povo só, que é o povo que Ele chamou para si. Mas Ele tem o povo judeu, e Ele tem todo um jeito especial de tratar o povo judeu, e temos nós, a grande maioria de nós, com certeza, gentios, e Ele tem um modo de tratar a nós gentios. Nós dois somos salvos por Jesus, não tem um jeito diferente de ser salvo. Mas até aqui, Paulo está falando vocês e nós, em vários momentos você lê isso. Chegamos então em Efésios capítulo 2, verso 11, e lemos assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês não estavam com nada. Vocês não eram de Israel, vocês não tinham promessa, vocês estavam perdidos. Vocês estavam no caos. Não tinha onde se agarrar. Vocês estavam diretamente sob a ira de Deus. Verso 13. Repara só como ele descreve o nosso estado, e a partir do verso 13, ele começa a focar em Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E a coisa continua, verso 14: pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordens ou ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz a nós, no caso dele, judeus, que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, judeus, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Eu vou ler o 19, porque eu sou muito apaixonado pelo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, essa é a essência do Evangelho. Nós falamos de caos, nós falamos de tumulto, e na verdade, quando Adão e Eva levantaram o punho contra Deus e disseram, nós é que mandamos aqui, surgiu uma inimizade eterna, assim, de consequências eternas. Quando Deus falou, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, e a serpente, não vai morrer nada. Nós como humanidade morremos. Nós nos separamos de Deus, a inimizade é que surge aqui. Aí Deus levanta um povo de Israel, Ele cria o povo de Israel,
e ele diz: os judeus estavam próximos, mas a gente conhece a história do povo de Israel. Deus restaura, eles fogem. Deus com mão poderosa faz milagres nas vidas deles, eles voltam para Deus por uns 5 minutos mais ou menos, aí eles vão embora. Aí vem os inimigos, estão oprimindo, destruindo, aí Senhor tem misericórdia, e Deus vai lá e resgata de novo, e eles vão embora de novo. Então, o povo de Israel não é um modelo de um povo obediente. O povo de Israel é um modelo da misericórdia de Deus, desprezada pelo ser humano. Que Ele deu a lei, Ele deu os profetas, Ele deu uma terra, Ele protegeu, Ele fez promessas, e o povo de Israel continua virando as costas para Ele. Você fala: eles são terríveis. Puxa o espelho, minha querida, porque nós somos iguais, tá? É a mesma história. Só que nós não temos ainda algumas das bênçãos que eles tiveram, mas a rebeldia mesmo. E é isso que ele está explicando, que antes nós éramos como gentios, sem promessa, sem nada, não tínhamos nada para dizer para Deus, mas em Cristo nós somos aproximados. E repara quando ele diz que dos dois ele fez um e destruiu a nossa inimizade com Deus. Num sentido muito claro, gente, Jesus é a nossa paz. E isso aqui, gente, não é uma coisa assim metafísica, filosófica, para você ficar assim: Jesus é minha paz. Gente, Jesus é o único que pode trazer paz para o nosso caos interior. Amanhã no culto nós vamos tratar como é que essa paz se derrama para a família, para a igreja, para a sociedade. Mas ainda estamos falando dessa paz interior, porque Jesus é aquele que enfrenta o caos ao nosso redor. Ele é aquele que fala para a tempestade: para, e a tempestade para. Ele que cria o mundo com a sua palavra poderosa e sustenta esse mundo. Ele é aquele que... E tem uma outra passagem que eu gosto muito, e eu queria só retomar, eu sei que várias de vocês conhecem isso de cor. Salmo 23, verso 4. Mesmo quando, não é, vejam, não é mesmo se, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte. Porque a realidade é que, vivendo no caos, nós vamos andar num vale de trevas e de morte. Gente, nós estamos morrendo. Desculpa, é tão triste falar isso, né? Coisa mais trágica, mas é verdade. O nosso corpo está morrendo. Eu, aos 64 anos, sinto isso. Mas você está bem. Quando eu tinha 23, eu lembro que a gente ia para o acampamento, eu deitava nesse chão aqui, dormia, acordava de manhã para jogar bola e estava tudo bem. Se eu dormir nesse chão hoje, primeiro que eu acho que eu não durmo, e depois, se eu dormir, vai ter que vir um guincho para me colocar em pé. Gente, vou passar o resto do dia, está tudo ruim. E não é para nós ficarmos deprimidos, porque o que está sendo destruído é esse corpo. E o que é prometido para nós é uma coisa eterna. Mas o fato é, nós vivemos num mundo morrendo, num vale de sombra ou de trevas e de morte. E Davi escreve: ainda não, mesmo quando eu andar por esse vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque o Senhor vai afastar todos os perigos. Não é o que ele escreve. Davi conhecia a morte. E aqui, gente, nós precisamos nos ligar, porque volta e meia eu ainda vejo promessas do tipo: faz isso e os seus problemas acabaram. A teologia tabajara, né? Acabaram os seus problemas. Não, se você orar e fizer essa promessa e fizer essa campanha, afasta câncer, mal olhado, bico de papagaio, unha encravada, cabelo branco, afasta tudo. O problema é que é mentira, não é verdade. Porque os grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus andaram por vales de trevas e de morte. E não por pecados deles, mas por pecado, pela rebeldia da humanidade. Então Davi escreve: ainda que eu ande nesses momentos terríveis, que eu receba um resultado positivo do exame, ou um resultado negativo do meu emprego, ou enfrento rupturas em casa, ou enfrento
A tristeza de chegar num certo ponto da vida, olhar para trás e falar: o que é que eu fiz com a minha vida mesmo? E esses são os vales de... Bom, e a gente pode continuar aqui descrevendo vales de trevas e de morte, mas eu quero que vocês reparem, ele diz: eu não vou temer perigo algum, porque tu estás comigo. Gente, nós vamos andar por trevas e morte. Tu vai andar sozinha ou com ele? Essa é a opção que nós temos. Eu espero, pela graça de Deus, que fazendo várias decisões sábias, nós vamos diminuir as trevas e morte, porque muitas das trevas e morte somos nós que criamos, né? Não vou dizer a porcentagem aqui, se é 90% ou 97%, não, sei lá o quanto que é. O fato é, tem muita treva que eu crio. Por amargura, por reação errada, por egoísmo, por sei lá o quê. Mas ainda que você conseguisse não criar trevas, o fato é, nós vamos passar por elas. Mas Davi escreve, e aqui é o Espírito Santo falando conosco: não precisa ter medo, as trevas vão continuar, a morte vai continuar, mas eu estou contigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu fiz uma separação aqui entre o que significa ordem e o que significa paz. Porque eu quero que a gente entenda, não estou mudando o tema do congresso não, tá? Tipo, agora não é mais ordem no caos, é paz no caos. Mas eu quero que vocês percebam como existe essa evolução, principalmente quando a gente chega no Novo Testamento. Ordem é uma relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos. Bonito, né? Organização, estrutura. Para mim, ordem transmite um tanto de rigidez, cada coisa no seu lugar. Horário estipulado, as coisas meio rígidas. Ordem, eu lembro de marchar. Eu sou do tempo ainda que a gente fazia desfile de 7 de setembro, como escola. Lá no Rio Grande do Sul ainda existe isso. Mas é uma coisa assim de organiza, põe no lugar, não muda, não mexe. Aí ele fala de paz. Paz é um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. E eu gosto de uma outra tradução que eu não incluí, que fala de harmonia. Se ordem fala de marchar, paz para mim fala de dançar. Anos atrás, minha esposa, muito paciente comigo, me convidou e me convenceu a fazer um curso de dança. Ela é professora de educação física, extremamente coordenada, e eu, como é que eu vou dizer? Eu luto. Mas eu devo dizer para vocês que a primeira aula eu fui muito bem, porque era aquela aula que a professora falava: vamos contar, 1, 2, 3, 4, e eu estava bem, ela, vamos contar, contando. Aí de repente ela falou: agora eu vou colocar música. Eu falei: não, me atrapalha contar, contando eu estou legal. Mas ela pôs a música. Mas várias coisas são eu gosto muito da imagem do dançar. Nós até aprendemos a dançar, quer dizer, eu acho que aprendi, não sei. Mas o dançar é uma coisa muito mais fluida. Quando eu penso em paz, eu penso nessa coisa fluida, nessa coisa e uma das coisas que a nossa professora falou, que o papel, especialmente do homem na dança, do casal, é fazer a sua companheira de dança parecer o mais bonita possível. Eu falei: cara, isso faz muito sentido. E retomo indo lá para Efésios 5, quando diz que eu tenho que amar minha esposa e apresentá-la a Deus pura, perfeita, como lavada por água. Quer dizer, o meu papel é viver com a Ana Paula de tal maneira, e não é uma questão de ordem assim, aquela ordem sequencial, é a gente aprender a dançar. Recentemente a gente estava conversando com um casal, eles estão com um problema enorme com uma das filhas, e a mulher falou: eu não consigo lidar com ela. E o marido com aquela cara emburrada do lado, eu falei: por que você não lida com a filha? Não, porque é filha, né? Não nasceu de partenogênese, né? Tu teve alguma participação nessa criatura aí. Daí eles ficaram meio assim, falei: gente, se tem um momento que lidar com um dos filhos está pesado para um de vocês, o outro tem que assumir. Não, mas ela está em casa. Eu entendo que muitas das coisas, se ela está em casa, a mãe vai ter que lidar, vai ter que tomar a frente. Mas é uma dança, não é um marchar.
esse aqui é o teu papel, você faz e resolve porque você tem... Não, volta e meia na nossa vida com os 4 filhos, tinha hora que a Ana Paula falava, lidar com esse aqui agora está difícil, tu assume? Eu respondia e entrava. E às vezes eu falava para ela, eu não estou conseguindo, vai tu agora. É uma dança, né? E eu gosto dessa ideia de dançar porque a gente chega na pergunta que nós vamos tentar responder hoje, já demos essa dica já, mas quem é que pode estabelecer e manter essa ordem? Só Jesus. Falando do nosso anseio por ordem, eu já comentei que nós ansiamos por ordem, mas não qualquer ordem. A ordem conforme eu quero, a ordem que eu controlo, a ordem como eu gosto. E eu estou propondo para vocês que mais que ordem, nós queremos paz nesse caos. O que talvez signifique que não vai ser a casa tão arrumada quanto tu gostaria. Eu lembro que logo no começo do casamento, Ana Paula e eu mudamos para a Estância Palavra da Vida, aqui em Atibaia, onde eu fui professor 5 anos, e ela limpou aquela casa toda e durou meio dia, que era tudo de terra lá, né? Primeiro 2, 3 carros que passaram, quem mora lá sabe como é que é, né? Tá tudo sujo de novo. Aí ela foi lá e limpou tudo de novo. Depois de 2 semanas a mulher estava ficando louca, porque ela falou, não adianta, eu acabei de limpar, eu fico assim com o pano, vai passar um carro. Nós só começava a passar, não tem como. Então nós tivemos que ir adaptando isso. Não qualquer ordem, a ordem que nós controlamos. Eu também quero desafiar vocês a olharem a passagem de Tiago comigo, mas eu vou começar a ler bem antes aqui. Eu vou começar a ler Tiago 3, Tiago capítulo 3, a partir do verso 13, e vamos até 4:3. Tiago está falando sobre várias características nossas, e nesse ponto ele acabou de falar sobre o domínio sobre a língua. Esse seria um tema interessantíssimo, mas num outro momento. Tiago capítulo 3, verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. E nós falamos, claro, todo sentido. Agora repara só. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Deixa eu parafrasear aqui. Tiago está dizendo, se há caos no teu coração, é óbvio que vai sair o que do teu coração? A boca fala do que o coração está cheio, e você vive o que está no coração. Se no teu coração há caos, gente, não existe nada no mundo que vai conseguir controlar isso. Por isso que quando a gente fala de ordem e pensa nessa coisa rígida, não funciona. Tem um grande amigo meu que ele fala assim, Daniel, eu nunca podia ser pastor ou conselheiro. Porque para mim é assim, a pessoa chega e fala, estou lutando com isso, e eu pergunto, é pecado? A pessoa fala, é pecado. Então para. Legal, né? Só que não funciona, não é assim. Se fosse só parar, poxa, não tinha pensado nisso, vou parar, pronto, resolvido. Na verdade, existe uma coisa que é uma doença profunda do nosso coração, que aqui ele diz que é uma sabedoria que é terrena e que é demoníaca. É esse caos, essa luta interior. Aí ele contrapõe com o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, paz, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores. Sabe um dos grandes erros da humanidade, mas trazendo mais para perto de casa, para as nossas igrejas e instituições que são evangélicas conservadoras? Nós queremos implementar o fruto da justiça por meio de ordens e leis. Não pode fazer isso, não pode, isso é pecado, para com isso. Embora esteja certo, gente, não transforma coração. Eu lembro de conversar com meus filhos várias vezes estabelecendo regras. E teve um dia que
num momento de adolescência, de um dos adolescentes lá, que ele fez alguma grosseria, eu falei, cara, tu tem que pedir perdão. Ele falou, não vou pedir perdão. Não, vai pedir perdão. Daí ele virou para o irmão, perdão, não foi de coração, tá, pai? Nessas horas eu entendo jacaré que come o próprio filhote, tá? Mas não, eu não mordi, não bati, mas não adianta, tu força, mas o coração continua mal, continua com essa coisa de quá comando-me, sou eu que mando aqui. Você pode me obrigar, mas o meu coração não acompanha. Vamos seguir adiante aqui, entrando no capítulo 4. Tiago retoma de novo e fala, de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês, o caos exterior, né? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. E aqui eu quero aplicar para guerras em casa, com amigos, na igreja, na sociedade. Nesses tempos terríveis de eleição, em que um jura que um é santo, o outro é demônio, e o outro tem certeza que é exatamente o contrário. Gente, eu queria tirar uma folga de todas as mídias sociais, que tem várias pessoas que eu conheço. Tem um rapaz especialmente que eu gosto muito dele, e pessoalmente o cara é uma flor, cara gentil, bacana, amigável, amoroso. Ele tira a camisa das costas para te dar. Chega nessa época, eu queria achar uma jaula para colocar, ou talvez tirar o celular da mão dele, já funcionaria. Porque na internet ele é um monstro, né? E olha só o que ele está dizendo, vocês vivem a lutar e fazer guerras. E aí ele fala, não tem porque não pede. E quando pede não recebe, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que eu quero olhar aqui de novo é só essa realidade, que esse caos interior, desculpa o pleonasmo, vaza para fora. Não tem jeito, tu dá uma disfarçadinha, mas ele sai. Eu li num livro anos atrás a história de acho que era o autor, se não me engano, do livro, que diz que ele tinha um cachorro lá nos Estados Unidos e que o cachorro mordia as pessoas. Então depois de algum tempo ele acabou colocando focinheira no cachorro. E ele falou que às vezes ele sentado na frente da casa dele, passava alguém na rua, o cachorro fazia assim, e aí deitava de novo. Ele falava, com a focinheira, né? Ele falava, eu via que a focinheira impedia que ele mordesse, mas o coraçãozinho dele já mordeu todo mundo. Então eu acho que às vezes a gente tem que colocar focinheira em nós, para evitar o dano, mas é controle de danos, não é transformação. É aquilo que se os seus olhos te fazem pecar, arranca e joga fora. Não literalmente, por favor. Mas talvez você tenha que se limitar de algumas coisas, mas como controle de danos. Agora, o que precisa acontecer é uma transformação profunda do coração. Nós ansiamos pela ordem que desejamos. Olha comigo outra passagem em Tiago, bastante conhecida também, Tiago 1, versos 13, 14 e 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumido, gera morte. Nós somos tentados pelo próprio mau desejo. Essa expressão mau desejo, no grego é uma palavra só. E na verdade, ela significa uma paixão muito intensa. Ela é usada cerca de 30 vezes no Novo Testamento. A grande maioria das vezes é uma paixão do mal, tá? É um mau desejo, por isso que a interpretação, a tradução está correta. Mas algumas vezes ela é usada por Jesus, quando ele olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de acolher você, como a galinha acolhe os pintinhos debaixo. Então Jesus diz que ele desejou, usando a mesma palavra. Depois Paulo menciona isso, e depois Paulo mesmo usa a palavra para significar saudade. Então, essa palavra desejo, ela significa um anseio muito profundo. E esse anseio,
Ele é poderoso. E se você der folga para ele, ele te engole. E aí vem aquela sequência que ele aponta aqui. Eu sou tentado pelo próprio mau desejo, sendo arrastado e seduzido pelo desejo. Então este desejo, de novo, ele concebe, ele gera algo de mal e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu quero divertir aqui em duas coisas, para mim são fundamentais: desejos legítimos e estratégias pecaminosas. Se eu tenho desejos que são dados por Deus, eles são legítimos, certo? De acordo? E são desejos profundos. O problema é quando eu pego esse desejo e pergunto para o mundo o que fazer com esse desejo. O mundo tem uma longa lista de opções. Então, por exemplo, para a grande maioria dos homens, a intimidade sexual é um forte e poderoso desejo. Agora, Deus tem um plano para isso. Tem um lugar, tem um papel no relacionamento. Mas se eu pergunto para o mundo o que eu faço, o mundo, seus problemas acabaram. Venha conhecer a escravidão sexual. É assim, ó. Eu tenho ensinado alguns cursos nessa área de sexualidade, e por isso tenho lido várias coisas. É terrível, gente. Não vou entrar em detalhes aqui porque não importa, mas eu acho que há alguns desejos que são muito legítimos. Desejo por reconhecimento. Você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado. Se você leva isso para Cristo, Ele te dá uma resposta. Se você leva isso para o mundo, toda vez que o mundo te responde, ele responde segundo o maligno: roubar, matar, destruir. E ele vai gerar mais caos na tua vida. É simples. Por exemplo, uma das coisas muito naturais para as mulheres, dado por Deus, é o desejo de ser bela. O desejo de ser admirada, de ser apreciada, de ser curtida. E não tem necessariamente uma conotação sexual, tá? É uma questão de arrumação, de curtir ser bela. Se você traz isso para Deus, Deus vai desenvolver, e Ele fala disso com frequência, e vai te dar o lugar até da tua sensualidade. Se você vai para o mundo, bom, vocês me dizem isso muito melhor do que eu. O mundo tem todas as receitas para te escravizar. O desejo de ser amado, homem ou mulher, é dado por Deus. Nós fomos criados para relacionamentos significativos. No entanto, pessoas se entregam para todo tipo de abuso e chamam isso de amor. Mas assim, coisas absurdas que acontecem. Relacionamentos codependentes, doentios. Então, desejos legítimos têm que ser ouvidos. Eu só preciso levá-los para aquele que conhece o meu coração e que me ama e que tem uma proposta para mim. E deixa eu completar aqui: se eu não fizer isso, eu vou desenvolver estratégias pecaminosas. Não é só que eu vou pecar. Entenda pecado aqui. Em vez de seguir o nosso Senhor Jesus, que é a nossa paz, eu vou seguir aquele que está encarregado desse mundo, que é o usurpador, que é o maligno, roubar, matar, destruir. Entendeu? Ou eu venho para cá, ou eu venho para cá. Não, aqui mando eu. E o Satanás fala: exatamente, é você que manda. Claro que não. Só mais uma coisa que eu quero falar isso antes da gente avançar ainda. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas o iluminismo, todo o pensamento ocidental, como nós conhecemos hoje, começou com uma máxima que é a razão, né? Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Na pós-modernidade, nós estamos entrando na fase do sinto, logo existo. Emocho ergo sum. Quer dizer, se eu sentir, então é isso. Quando você entra na questão, por exemplo, da ideologia do gênero, o que é proposto é o seguinte: o que você sente? Se você é um rapaz e achou aquele rapaz bonito, então tu é gay. Com certeza, nem discute. Você sentiu? Definiu quem você é. E eu me lembro, isso me impactou muito. Ana Paula estava numa conferência
e um irmão que lutou com a questão de homossexualidade, viveu na homossexualidade muitos anos depois de se converter. Depois de 10, 11 anos, ele finalmente caiu de cara no chão, pediu perdão, resgatou sua vida, hoje tem uma vida pura diante de Deus, chegou a casar-se, tem 2 filhos, que eu saiba, está tudo bem com a vida dele. Mas ele então deu um seminário nesse congresso de mulheres sobre homossexualidade. No final, perguntas, e claro, tinham todo tipo de perguntas, a Ana Paula estava assistindo, e uma das perguntas que fizeram é: você ainda sente atração por homem? E a Ana Paula disse que ele baixou a cabeça e falou: eu ainda sinto. E aí ele falou uma frase que eu nunca pensei em tatuar nada no meu corpo, mas eu queria tatuar essa. Ele falou, depois de falar, eu ainda sinto, ele fala: mas o que eu sinto não define quem eu sou. Gente, isso é poderoso. Porque eu entendo esse pensamento pós-moderno de você sente, você é. Você tem que siga seu coração. A gente não aguenta mais ouvir isso, né? Siga o seu coração. Eu não estou dizendo que os desejos legítimos têm que ser desprezados, jogados no lixo. Eles têm que se converter. E o meu sentimento de alegria, de paixão, de ódio, de desejo, eu tenho que trazer para Cristo para que Ele os purifique. Porque existe algo de legítimo nisso. O que eu não posso é dizer: Deus, tu não está respondendo, eu vou fazer por aqui, ó. Porque isso aqui é escravidão, é destruição, roubar, matar, destruir. Desculpa repetir tanto, mas para a gente gravar. O que eu sinto não define quem eu sou. Quando você pensar em trazer paz para a sua vida, ordem para o seu caos, e nós todos queremos, existem coisas muito práticas de se fazer. Seja finanças, seja relacionamento, seja até organização de... Tem gente que faz profissionalmente, né, organização de armários. Uma das minhas filhas, a gente brincava quando eu ia pegar, ela fala: pai, pega isso lá no meu armário. Eu falava: olha, se eu não voltar em meia hora, manda uma equipe de salvamento, porque eu me perdi. O armário era uma aventura. Até isso, existem maneiras de você dar uma ordem, tá? Não acho que a gente tem que ficar assim: não, eu estou aqui todo zen, só esperando uma paz interior, aí eu vou arrumar o meu armário. Não, vai lá e arruma o armário, tá? Não é o fim do mundo. Mas eu estou falando disso que Tiago nos falou. Por que a gente gera tanto tumulto ao nosso redor? Porque a gente gera. Deixa eu dar mais um exemplo aqui antes de continuarmos. Tem um amigo meu que trabalha com presidiários nos Estados Unidos. Ele pega prisioneiros quando estão há 6 meses de sair do presídio e faz todo um processo de readaptação a uma vida em liberdade. Um trabalho muito interessante. E ele contou um caso de um indivíduo que foi preso, acho que passou 15 anos na cadeia, porque ele pegou um fuzil, daqueles fuzis que os americanos têm em casa, e metralhou a casa do vizinho. E quando ele foi trabalhando com esse cara, e matou uma pessoa lá dentro, feriu várias, foi uma catástrofe, né? Ele tinha aquele estresse pós-traumático e tudo mais. Mas conversando com ele: cara, por que você fez isso? Porque eles não me respeitaram. E eu fui treinado para me defender. Aí ele começou a trabalhar com o cara. Cara, você precisa separar o que é ameaça e o que é irritação. O que é um inimigo que na guerra vinha te dar um tiro e o que é a festa do vizinho. Para um você tem que se defender de modo armado, não vou nem discutir. Para o outro não. E esse é um caso extremo. Mas na minha vida, eu não sei como é que é na sua vida, várias vezes eu reagi com um tiro de fuzil para coisas que, se eu desse uma risadinha e falasse: tá bom, teria resolvido. Porque eu não identifiquei a ameaça. Eu achei que era uma ameaça. Então saquei da minha espada, e não literalmente, pode ficar tranquilo, e saí cortando cabeças, não era para tanto. Nem estava falando disso, Daniel. Mas eu quero trazer ordem para o meu caos. Vamos reconhecer uma coisa? Nós não conseguimos trazer. É Jesus que traz ordem para o nosso caos. E a partir daqui começa a fluir rios de água viva. Eu começo a trazer vida ao meu redor. Deixa eu tocar em mais um ponto aqui, que é sobre ordem e ansiedade. Se nós desejarmos garantir a ordem, o resultado será a ansiedade.
Se você assumir o compromisso, meus filhos serão perfeitos, eu não aposto, mas eu podia apostar dinheiro e ganhar que você vai ter ansiedade. Claro que vai ter. Porque primeiro, filho perfeito não existe. Preguei recentemente lá na nossa igreja e confessei para os irmãos lá que eu odeio família margarina. Sabe aquela família margarina? Comercial de margarina, que eles levantam todos sorridentes. O cabelo da mulher está esvoaçante. Eles são todos lindos e sorridentes. E eles tomam café da manhã que parece uma dança, né? Em geral é margarina que não faz bem, mas não é isso, pô. E eles estão todos sorridentes, assim, maravilhosos, um sorriso branco, aqueles dentes, né? Eles acabaram de levantar, coisa muito natural, né? Não é assim o café da manhã na tua casa? Na minha não é. Infelizmente eu acordo feliz e contando piada. Minha esposa precisa de um tempo. Então, coitadinha, ela sofreu já há 37 anos comigo acordando. Mas eu odeio a família margarina pela mentira que ela é e pela opressão que ela gera entre nós. E eu acredito que nós, em igrejas evangélicas, promovemos família margarina. Às vezes a gente dá a impressão que as nossas casas são todas maravilhosas. Sabe o que isso faz? Quem não tem casa maravilhosa, que é 100% de nós, esconde. E gera hipocrisia. Né? Está tudo bem em casa? Tudo bem, é maravilha. Quase matei minha esposa, mas fora isso, está tudo bem. Ou seja, se eu assumo sobre mim o compromisso de ter uma família perfeita, um filho perfeito, uma carreira perfeita, de fazer tudo certo, um namoro perfeito, uma faculdade perfeita, sei lá, o resultado só pode ser ansiedade. Por quê? Porque é impossível. Você fala, então deu que me jogar nas cordas, fazer de qualquer jeito. Absolutamente não é isso que eu estou dizendo. Mas lembra aquilo que nós falamos de manhã? Graça e perdão, Deus é Pai, eu preciso da ajuda do corpo, eu desenvolvo convicções, e pouco a pouco eu vou entendendo que eu vou atravessar esse vale de sombra e de morte, mas não estou sozinho, gente. E que talvez eu chegue lá na ponta mancando. Aliás, eu já me resignei que eu vou cruzar aqueles portões dourados do céu arrastando a perna, figurativamente. E eu sei que eu não sou o único. Mas vai estar todo mundo mancando na hora de entrar lá. Senhor, estou chegando. Um corpo glorificado, uma vida glorificada. E, gente, isso não quer dizer que tudo bem os nossos problemas ou que o caos é menos caótico. Mas a gente sabe com quem está andando. A gente sabe onde nós vamos chegar. Nós não conseguimos controlar o nosso mundo. E eu quero propor e falar com vocês que paz é fruto de rendição. Uma última música que nós cantamos me tocou muito de novo, porque fala de rendição. Eu quero convidar vocês para olhar a última passagem que eu quero olhar com vocês hoje, que é Filipenses 4. Vou começar no verso 4, Filipenses 4, e vamos até o verso 9. Uma passagem bastante conhecida, mas eu quero que a gente leia com bastante atenção. Paulo, concluindo a carta aos Filipenses, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Essa aqui é fantástica, o próximo verso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E olha a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês na nossa paz, que é Cristo Jesus. E ele continua dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Essa passagem tem gerado muito debate em vários círculos, porque alguns irmãos em Cristo, gente crente, tá? Eu acredito que eles são crentes, dizem, não, ansiedade é pecado. Né? Verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. De certa maneira está certo,
Porque se eu confiar plenamente no Senhor, eu não tenho causa para ansiedade, certo? Quem confia plenamente no Senhor? Podemos ir para o verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Quer dizer que tristeza também é pecado, que Ele manda se alegrar. Agora, o que Ele está dizendo aqui é justamente assim: esse é o foco, esse é o caminho. A palavra para ansiedade, no original, poderia ser traduzida com certeza por preocupação. Eu vou fazer uma tradução totalmente injusta aqui, não é minha área, mas não se preocupem demasiado por coisa alguma. Não sejam dominados por preocupação. Agora, se a tua preocupação for zero, você não sai da cama de manhã, né? Porque não tem que levar filho para a escola, não tem que ir trabalhar, não vou ficar dormindo o dia inteiro. Nós nos preocupamos, e isso não é ruim. O problema é quando eu tento controlar aquilo que está fora do meu controle. Isso é que é essa ansiedade doentia, e que sim, se torna um processo patológico. Eu não consigo mais sair disso. Isso vai acontecer, o que eu vou fazer? Mas e se eu falar, mas aquilo... Gente, trava o cérebro. E acredito que em alguns casos vai precisar até de uma intervenção medicamentosa. Mas a sugestão dele para lidar com a ansiedade, exceto esses casos extremos, é: em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Reconheçam quem é que pode te trazer paz. E vou te dar uma dica, não é você. Então, tu leva para Deus. Fala: Deus, eu estou super ansioso com isso aqui, eu queria controlar, por favor, cuida disso. Agora, Deus é bastante esperto, tá? Ele não aceita blefe. Tu cuida disso aqui, tá, Deus? Não cuidou ainda, hein? Não é do jeito que eu queria. Deus fala: cara. Então, você chega para Deus e fala: Deus, cuida para mim. Aliás, mais que isso, Deus, faça-se a sua vontade na minha vida. Então, se o Senhor quer que eu ande por esse vale de trevas e de morte, então não solta a minha mão, porque eu estou desesperado. E, gente, Deus vai conduzir algumas de vocês por coisas terríveis. Não estou ameaçando, não, é fato. Estava conversando hoje com o André. O André tem sido muito paciente comigo, tá, gente? Está me levando em lugar legal para comer, está me ouvindo o tempo todo. E eu dou bronca nele, ele aceita. Não deve fazer nada com a bronca que eu dou, mas ele está ouvindo, pelo menos está bem educadinho, tá? Acho que a Dani tem treinado ele direitinho. Mas a gente estava conversando, brincadeiras à parte, falando sobre como é que a gente percebe Deus atuando num filho, numa filha dele. Como é que Deus forma essa pessoa? Um dos elementos fundamentais é a dor. Olha qualquer personagem bíblico que Deus usou. Ele levou esse pessoal para o deserto. Às vezes nós criamos os nossos desertos, tá? Eu brigo com tanta gente que todo mundo se afasta. Oh Deus, por que eu estou no deserto? Afastou todo mundo. Agora, algumas vezes não é isso. Algumas vezes, que nem eu falei, é uma doença. O pastor Samuel, na nossa igreja, está hoje atravessando um deserto. Culpa de quem? Só se for de Adão e Eva, porque assim, é o pecado que está destruindo esse mundo. Mas... E a nossa oração, é claro, gente, como pai e como avô, eu quero a plena restauração da Elisa. Claro que eu quero. Mas ainda assim a gente ora: Senhor, faz isso, mas faz a tua vontade. Jesus exemplificou isso: se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não ia passar, gente, era Deus. Mas seja feita a tua vontade. Gente, essa é uma oração radical. Crente Nutella não faz isso. Porque, Senhor, reivindico as tuas bênçãos sobre a minha vida. Repreendo o demônio da pobreza. Se você aprender essa oração, me ensina, que eu quero usar. Eu já repreendi, mas ele não aceita. Gente, estou brincando e fazendo bobagem, desculpa, não queria fazer isso. Não é assim. Agora, pedir a gente pode, né? Ele é meu pai, eu peço o que eu quero. Só que no final tem que dizer: mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque o foco dessa vida não é ter família perfeita,
profissão perfeita, cabelo perfeito, corpo perfeito. Não, a gente não vai ter nada disso, tá? O foco dessa vida é ser transformado à semelhança de Cristo. E Deus nos ama tanto, tanto, que Ele vai usar qualquer coisa para nos tornar mais semelhantes a Jesus. A minha dica para mim e para você é: aceita logo, senão Ele aumenta a temperatura. Porque Ele quer quebrantar o nosso coração, Ele quer nos transformar. Enquanto eu fico resistindo, quá comando mi, Deus fala, aperta. Guarda comando i, aperta. Tá bom, Deus, eu me entrego. Tá bom, agora a gente pode trabalhar. Como é que a gente lida com ordem e ansiedade? Entrega. E nós vamos experimentar essa paz no coração e na mente. E nos versos 8 e 9, ele nos ensina sobre aonde colocar nossa mente, o nosso foco. Eu quero terminar com uma última história. Quando pastor de jovens lá no Morumbi, eu não sei quem que era mais louco, os jovens que vinham comigo ou eu que levava os jovens para fazer isso. Mas a gente fazia escalada, rapel, subia num lugar maluco assim, não perdi nenhum, durante aquele período pelo menos não. Não, nunca perdi ninguém. E a gente fazia, e tem um lugar, não sei quantos de vocês conhecem, a Pedra Grande em Campos de Jordão. No Campos de Jordão você vê, parece Pedra do Baú, Pedra Grande não, Pedra do Baú, parece um baú assim, e dá para subir aquela pedra. São 300 metros de rocha. E tem uma trilha, tem uma rota para você subir. E eu já levei várias pessoas. Acho que lá eu nunca te levei não, né, André? Não, o André lá do fundo. Ainda está em tempo. É uma escalada possível, não é de um nível terrível, mas ela intimida. Gente, são 300 metros. A partir de 50 é tudo muito alto, tá? Já 50 estica. Mas os vários grupos que eu levei, a gente subia até um primeiro patamar a uns 30 metros do solo. E o pessoal travava. E o pessoal não conseguia se mexer. Porque é muito alto, é seguro, tá? Plenamente, de novo, nunca perdi ninguém. Mas já teve gente que morreu ali, porque realmente se você não souber fazer, o lugar é perigoso. E numa das vezes eu aprendi esse versículo e depois eu fiz o pessoal decorar, que é em Isaías 26, 3 e 4. Alguém aqui faz escalada, não? Não? Ninguém? Tudo bem, faz muitos anos que eu não faço também, mas tudo bem. Isaías 26, 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. Isaías 26, 3 e 4. Uma das regras quando você vai escalar ou fazer alguma coisa na altura é não olha para baixo. Ou seja, mantenha o foco na pedra e você alcançou essa garra aqui, olha a próxima garra. Se você no meio do caminho falar, cara, tá alto, hein? O que vai acontecer se eu... Você travou. Se você começar a pensar naquilo que você não tem controle, você trava. Então a regra é, agarrei aqui, qual que é a próxima garra? É essa. Agora eu ponho a proteção aqui em cima, eu acompanho, faço a proteção para o próximo. Tem toda uma série de regras, mas eu amo esse versículo porque o Senhor nos ensina assim: você quer ser guardado em paz? Não seja um super cristão, mas mantenha o teu propósito firme, o teu foco firme. Aonde? No Senhor, em Cristo, que é a nossa paz. Não quer dizer que o barco não vai balançar, não quer dizer que o coração não vai doer, não quer dizer que às vezes você fala, puxa, todos os meus sonhos caíram por terra. Meu sonho de família caiu por terra, meu sonho para os meus filhos caíram por terra, meu sonho profissional caiu por terra. Está sendo meio dramático, né? Mas a gente enfrenta isso. E estou falando mais desse medo, dessas ameaças. Mantenha o foco no Senhor. Olha para Ele e fala, Senhor, eu preciso da Tua paz para conseguir lidar com esse caos ao meu redor. Me ensina a manter o foco. Paulo dá uma lista do que eu devo pensar e o que eu devo não pensar, é só inverter.
porque aí eu vou experimentar a paz de Cristo, que ultrapassa o meu entendimento. E eu já vi, vocês já viram também, pessoas... Eu falei que aquela era a última história? Mentira, essa aqui vai ser a última história. Alguns anos atrás, na nossa igreja, tia Mina faleceu. Tia Mina era uma senhora muito divertida, muito alegre, e foi diagnosticada com um tumor inoperável. E ela passou 6 meses e faleceu. Quando eu cheguei no hospital para visitá-la, ela tinha tido o diagnóstico, aquele dia eu cheguei lá, e como pastor, várias vezes isso acontece, eu cheguei no hospital, falei, tia Mina, como é que a senhora está? Ela falou, pois é, aquele jeito alemão, direto, pois é, eu estou com um tumor, é inoperável, e eu vou morrer. Eu falei, não sei se isso é lucidez ou alucinação, mas... Eu falei, puxa, e aí? Ela falou, pastor, eu quero cantar. É mesmo? O que você quer cantar? Eu quero cantar que eu sou grata a Deus. Ainda bem que chegou uma outra irmã que sabia cantar na hora, senão ia ser um desespero. Além do tumor, ela ia ficar surda comigo cantando. Mas daí nós cantamos, te agradeço ao Senhor. Gente, essa era uma mulher, e foi assim até o final da vida. E eu acompanhei, uma pessoa muito querida para nós. Nas últimas semanas, ela estava tomando morfina naquele nível terrível, em que ela passava algumas horas acordada, e ela estava na casa do filho, e os netos são muito amigos dos meus filhos, e aí os netos ligaram para os meus filhos, falando, olha, vamos jogar aqui em casa. E aí meus filhos falaram, mas tua avó não está aí? Não está assim? É ela que pediu. Ela quer jogar? Não. Ela quer que a gente jogue aqui em casa, porque ela curte ver e ouvir. Tia Mina, no final da vida, e meus filhos disseram, ela vinha assim meio escorada para ver onde eles estavam jogando. Quer jogar, avó? Não, tá bem, eu quero ver vocês. Ela faleceu 2 ou 3 semanas depois, e depois do funeral, os netos e alguns jovens cantaram uma música em inglês que diz, eu vou dançar no meu túmulo quando Jesus voltar, porque aqui não é o final. Tia Mina faleceu, passou pelo último caos, olhando firme para Jesus e feliz. Te agradeço, meu Jesus. Queridas, eu não sei o que Deus tem para nós, mas eu sei que nós vamos passar por vales de trevas e de dor, mas nós não precisamos temer. As trevas e a dor vão estar lá, mas quem está conosco é muito maior. É Jesus, que é a nossa paz. Eu não sei se alguém aqui não conhece a Jesus pessoalmente. Talvez você tenha vivido no ambiente evangélico, talvez você tenha frequentado a igreja, mas nunca tomou uma decisão, ou talvez você esteja aqui pela primeira vez pensando que bando de mulher louca. E não é por causa da Dani, não, é por causa desse negócio de confiar nas trevas. Eu quero te encorajar, se você está nessa categoria, conversa com alguém que caminha com Jesus. Fala, como é que é essa loucura de confiar no meio das trevas? E vocês, minhas irmãs que são sábias, vão falar, é um desafio. Mas a gente tem uma certeza, que lá no final, nós vamos dançar em cima do túmulo, quando Jesus voltar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque no meio desse mundo de caos, nós podemos descansar nas Tuas promessas, no Teu amor, no Teu cuidado. E nós podemos olhar para a palavra, Pai, e entender que muito do caos que nós vivemos é criado porque nós queremos assumir controle. Pai, longe de nós esse anseio por controle. Que sejamos sim responsáveis, comprometidos, dedicados, esforçados, mas longe de nós qualquer fantasia de controle. Que os nossos desejos legítimos sejam trazidos diante de Ti, Senhor Jesus, que é a nossa paz, e depositados aos Teus pés a gente possa dizer, Senhor, te entregamos. Deixa eu agarrar na Tua mão, segura minha mão muito firme, porque o vale é escuro, e é cercado de morte, e tem muitos perigos, mas eu não quero temer,
porque eu estou contigo. E porque um dia nós vamos poder celebrar juntos o final definitivo de todos os inimigos, o final do caos, o final da morte. Essa é a nossa fé que nos une, ó Senhor Jesus, em Teu nome. Por isso nós oramos e agradecemos. Amém.